Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e reunidas estamos vendo atualmente as mensagens do livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem 101, cujo título é A Cortina do Eu. A cortina do eu. Não é do eu do verbo doer. É a cortina do eu. E aqui o eu está entre aspas. A cortina do eu. Versículo destacado por Emmanuel. Está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, diz-nos Paulo: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, este eu, né? Meu, eu, minha, esses interesses particulares. E nós não vamos crescer moralmente se nos focarmos em interesses particulares. Os nossos interesses particulares são atendidos quando as nossas escolhas e atitudes se voltam para o bem geral. Então, quando nós nos voltamos para o bem geral, nós temos vamos dizer assim, ajudas, nós temos, claro, né, nós estamos buscando fazer o bem da melhor forma que conseguirmos, não o bem como Jesus, lógico que não o bem como um Francisco de Assis, mas o bem como nós podemos fazer de melhor no momento e no estágio onde nos encontramos. Então, isso já é muito importante, esse esforço. Na medida em que nos esforçamos para fazer o melhor no mundo, com aqueles que a providência divina favorece que cheguem até nós, também o alto está mais solícito a atender às nossas necessidades, porque elas vão acabar favorecendo com que nós trabalhemos cada vez mais e melhor. Então, há um mérito, não é pela cor dos nossos olhos, não é? É pelo mérito. Não tem carteirada, não tem jeitinho, não tem intimidação. Os favores, vamos dizer assim, não é? Esses atendimentos, muitas vezes, às nossas próprias necessidades, vão vir na medida em que possamos reverter isto para o trabalho que fazemos. Isso quer dizer que aqueles que não fazem o bem, mas eu vejo que muitos estão aí recebendo favores. Não estão recebendo favores. Eles estão em prova. Muitas vezes, numa prova, nós temos que receber recursos. É como a parábola dos talentos. O Senhor dá recursos. Ele sabe que aquele servidor não vai usar bem o recurso, mas ele não vai fazer distinção, ele vai oferecer recursos a todos. Mas vejamos, na parábola que Jesus conta, um trabalhador recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebe 1 talento. E é interessante, porque o que recebeu 1, o que o Senhor já deu o pequenininho, esse enterrou o talento, não fez nada com ele. Então, aquele que dobrou, o que recebeu 2 e o que recebeu 5, esses, o que não multiplicou, o que recebeu 1, isto passou para aquele que mais produziu, que recebeu 5. Porque aquele que não se ajuda, mesmo que ele pensa ter de Jesus, lhe será tirado. Bom servidor, aqueles que multiplicaram, não é? Chama Jesus na parábola de bons servidores.
e o outro, então, é o mau servidor. E essa cortina do eu é que nos dificulta, por vezes, sermos esses bons servidores. Vejamos, então, aqui os comentários de Emmanuel às palavras de Paulo. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Comenta-nos Emmanuel. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, com Deus. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína, da verdadeira comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos, nós todos, cooperadores iniciantes. E observemos, ou melhor, observaremos, que mesmo aí, como iniciantes, não é? Como cooperadores iniciantes, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. E aí esse capricho não é aquele capricho de quem faz bem, mas é o capricho do caprichoso, daquele que exige muitas coisas, daquele que, eu só faço se não sei o que. Esse tipo de capricho, caprichoso, o imaturo. A nossa percentagem de maturidade individual é invariavelmente enorme. E sim, tudo bem, somos espíritos de um mundo de provas e expiações, isso não deveria nos causar espécie, não é? A antiga lenda de Narciso, aquele que só não achava feio o que era espelho, porque ele bonito era só ele, e ele gostava de ficar se vendo, não é? A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. A vaidade, não é? Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, ou seja, mesmo que nós, vamos lá, temos princípios cristãos, mas eles têm princípios muito superiores aos nossos, em proporção de virtudes, vamos dizer assim. Instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. E é interessante, não é? Porque meu filho, vamos imaginar, meu filho, minha filha. E são especiais porque são filho e filha, e aí poderiam ser filhos e filhas de quaisquer pessoas, ou porque são meu filho e minha filha. Será que se não fosse minha, seria tratado da exata mesma forma? Mais ou menos isso aqui que ele nos ajuda a refletir. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porque para nós faz sentido, não é? Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Interessante que ele diz, podem não ser todos. Ele fala de uma tendência da humanidade do nosso mundo de provas e expiações. Estamos lá fazendo, mas aí chega uma outra pessoa, começa a imprimir um outro rumo ao trabalho e, de repente, já não estamos tão empenhados assim, nem tão motivados assim para aquele trabalho. Pode acontecer? Pode. Quer dizer que aconteça com todo mundo? Não. Que bom, não é? Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Então, quando alguém vem a oferecer ajuda, mas muitas vezes não somos nós a oferecer ao outro.
Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, ou seja, está abaixo de nós, a fim de contemplarmos com volúpia, né, com muito prazer, as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso, gratidão que a pessoa vai demonstrando e demonstrando, não é? Há que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado, que está acima, ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. De novo, ele não está falando em termos absolutos, ele está falando na generalidade ainda dos seres humanos deste planeta. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então, aos nossos interesses. Olha, nós buscarmos melhorar de vida, não é sobre isso que está a falar, ok? É ser muito exclusivo nisto. Nesses exemplos todos que ele deu, existe ainda aquele endurecimento maior no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Nós, às vezes, estamos em outro patamar, outro estado atual, e achamos que está todo mundo junto. Não, temos vários estágios e uns estão mais para frente, uns estão mais atrás. É natural que assim seja. Conclui o nosso Emmanuel dizendo-nos assim: entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela. Então, já é um momento de refletir sobre tudo que aconteceu. Não é? Quando nós retornamos ao mundo espiritual, vamos dizer assim, e agora? Olha lá o que eu fiz isso e aquilo, e nós vamos voltar. E tudo isso é um processo, não é? Em que vamos juntando e acumulando esse aprendizado no nosso processo de melhoria moral, né? Nosso processo de transformação, de construção do homem de bem em nós. Então vamos lá. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Olha, o que pertence a Jesus Cristo é o melhor para todos nós, mas está, é claro, distante do egoísmo, não é? Para todos nós. Então, existe aquele grande sentimento de fraternidade para que todos busquemos avançar o melhor possível juntos. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pela família, pelos recursos que recebemos, Senhor, para aqui exercitarmos a nossa melhoria moral. Obrigado por tudo, Jesus, pela presença ao nosso lado sempre do nosso anjo guardião. Abençoa o Mestre amado. Abençoa ainda os nossos lares, os nossos afetos, nos dois planos da vida. Mas abençoa igualmente, Mestre, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Evangelho, Gotas do Evangelho,
aqui no nosso Videira Espírita. Muita paz a todos.